eu chamaria, se tivesse que dar um nome a essa ministração, de a bênção da obediência. E o texto que eu quero tomar como ponto de partida e como trilho é Gálatas 3, versículos 13 e 14. Antes de ler, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, você pode me acompanhar aí na sua própria. Eu quero dizer qual é a nossa intenção. Eu quero montar um quebra-cabeça bíblico, teológico do assunto. Então, é muito importante que à medida que nós vamos caminhando tópico a tópico, nós vamos jogar os tópicos principais para te ajudar a memorizar, anotar, mas que você acompanhe essa progressão. Se você resolver responder alguma mensagem no WhatsApp, onde quer que seja no meio, você pode perder as ligações que nós vamos fazendo. Então, assim, com calma e paciência, nós vamos montar um quebra-cabeça doutrinário. Eu creio que isso não vai trazer apenas clareza. A palavra de Deus, sabemos que o alinhamento doutrinário é importante, mas mais do que informação. Ela produz fé, ela produz fortalecimento, e eu creio num sopro de Deus, avivando a sua palavra nos nossos corações essa noite. Amém? Gálatas 3, 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pai, nós declaramos nossa confiança e dependência na ação do Senhor, do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Permita-nos ter, ó Deus, mais do que uma aula, uma palestra, um discurso. Nós oramos que a Tua palavra alcance os nossos corações debaixo da ação iluminadora, esclarecedora do Teu Espírito Santo. Oramos que, ó Deus, não apenas haja entendimento espiritual, oramos que haja aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Oramos que haja, ó Deus, em cada um de nós receptividade, resposta, correspondência à Tua palavra que receberemos, e que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado. Nós oramos em nome de Jesus, e desde já te damos glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor fará. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele escreve uma epístola não só de instrução, mas ela é principalmente uma epístola de correção. Esses irmãos foram alcançados pelo evangelho na Galácia, eram gentios, não eram judeus. Mas alguns judeus se infiltraram no meio da igreja com a clara intenção de judaizá-los. Não apenas questões culturais, mas levá-los a tentar viver sob o regime da lei mosaica. O apóstolo Paulo já começa no capítulo 1 dizendo: olha, se alguém vos prega um outro evangelho diferente do que pregamos, seja anátema. E ele começa com clareza a expor uma construção de entendimento que os gentios precisam ter sobre como Deus firma uma aliança com Abraão, como Deus faria algo não só na vida de Abraão, mas na sua linhagem, mas que isso claramente visava transbordar para todos os povos da terra. Ele vai tocar em assuntos, a partir do capítulo 3, como os filhos de Abraão não são apenas os filhos da linhagem natural de Abraão, os filhos segundo a carne, mas ele vai falar dos filhos da fé. Aliás, Deus fez duas promessas a Abraão sobre sua linhagem. Ele diz: sua descendência será como a areia do mar, e ele falava de uma linhagem terrena, mas ele também diz: sua descendência será como as estrelas do céu. Basicamente ele está dizendo: vou te dar uma linhagem celestial. Aqui os gentios que não são descendentes naturais, literais de Abraão, entram nessa classificação de Paulo em Gálatas 3 como filhos da fé. Em toda essa exposição, no capítulo 4 ele vai fazer a construção e a alegoria, agora voltando a Abraão, o pai da fé, falando tanto sobre Sara como Agar, filhos que foram gerados como Ismael, mas que não são o filho da promessa como Isaac. Em tudo isso ele vai apontar que o plano de Deus se cumpre a partir de Jesus, e que todos os que foram incluídos em Cristo são o cumprimento de uma promessa feita. No meio de todo esse discurso, é importante a gente entender a declaração que ele faz aqui, no texto que nós tomamos como ponto de partida. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se eu puder destacar aqui três expressões chaves nesse texto, desses dois versículos que nós lemos, a primeira seria não só maldição, porque Paulo não está falando de uma maldição qualquer, ele fala de uma maldição específica, a maldição da lei. Ele também vai ter dois desdobramentos. Cristo nos resgatou da nossa, mas para nos resgatar da nossa, Ele se fez maldição em nosso lugar. Então, em primeiro lugar, nós vamos gastar um tempo tentando entender essa abordagem sobre a maldição, o que significa, a sua aplicação prática. Mas na sequência,
ele mostra que Deus não veio nos resgatar da maldição para nos deixar num lugar neutro, só não amaldiçoado. Mas ele diz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ao explorar a inserção dos gentios no plano de Deus, ele volta no assunto da correção. Enquanto isso, ele está construindo o alinhamento doutrinário para aquela igreja. E aí eu e você precisamos entender o que é a bênção. Porque assim como a maldição não é uma qualquer, é uma específica da lei, a bênção também não é uma bênção qualquer. Ele é específico em falar sobre a bênção de Abraão. Depois de entendermos o que significa ser resgatado da maldição, o que é a bênção de Abraão, nós vamos destacar em terceiro lugar a terceira expressão chave para mim, que no final do versículo aparece com indicativo de propósito: nos resgatou da maldição para a bênção, a fim de que? Qual era a finalidade, a razão de tudo isso? A fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Então o Espírito prometido será a nossa terceira expressão-chave. Pastor, mas em nenhuma dessas palavras ou expressões tem absolutamente nada sobre obediência, né? Não tem a palavra obediência. Mas o que eu quero te mostrar é que por trás de toda essa construção, desde o pano de fundo, a aplicação prática, tudo diz respeito à obediência. Então, né, nós vamos apresentar, usando essa construção de Paulo, né, essa doutrina bíblica da obediência. É importante reconhecer que o apóstolo Paulo foi muito rico, muito profundo no conhecimento bíblico que tinha, mas nas revelações que recebeu do Senhor, na capacidade, né, de ter sido um instrumento que Deus escolheu para escrever pelo menos metade do Novo Testamento. Já nos seus dias, ele era considerado alguém muito profundo, de uma sabedoria diferenciada. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, né, falando sobre o irmão Paulo, sobre as suas epístolas, ele diz: nas quais há pontos difíceis de entender. Gente, se até para Pedro Paulo era difícil de entender, você imagina para nós, né? Então assim, mas ele reconhece Paulo como instrumento de Deus e diz que os indoutos distorciam os pontos difíceis de entender, como fazia também com as demais escrituras. O único reconhecimento que nós temos no Novo Testamento de alguém chamando a porção de outro já de escritura antes de qualquer cânon é Pedro se referindo aos escritos de Paulo, né? Então assim, a gente precisa ter um cuidado, porque Paulo, além da riqueza de profundidade, ele tem sido alvo de contradição e distorção desde o início, né? E Paulo também, eu lembro de uma conversa de meu pai, que era um estudioso dedicado às escrituras, falando com outros mestres, e eles estavam dizendo que a maioria das pessoas tem uma linha de raciocínio que é linear, de um ponto no outro você tem uma linha. Paulo tem a linear como tópico principal, mas em volta dela ele tem uma outra linha de raciocínio que vem em espiral, e ele vem costurando um monte de assuntos correlacionados para no final das contas amarrar isso tudo, né? Por isso que eu falei, nós temos que montar um quebra-cabeça. Não podemos ser simplistas, mas temos que simplificar a ponto de entender, e esse é o nosso desafio nos próximos minutos. Então vou começar com o conceito, né, de ser resgatado da maldição, que é o nosso primeiro tópico a ser destacado, enfatizado, se você estiver anotando, é esse: resgatados da maldição. Que maldição é essa? Nós podemos subdividir em duas. Em primeiro lugar, a Bíblia fala da nossa, mas também ela diz que para isso Cristo se fez maldição em nosso lugar. Então nós também temos a dele, né? Apesar dele ser mencionado depois, né, a nossa ser mencionada primeiro, eu quero começar pela maldição de Cristo. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, e Paulo ainda vai lá na Escritura: pois está escrito. E aqui nós temos uma porção de Deuteronômio, o quinto livro, né, do Pentateuco, a autoria atribuída a Moisés, e diz: pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então vamos começar entendendo, né, a maldição, né, de Cristo, e depois nós vamos falar da nossa. Aqui Cristo assumiu o nosso lugar. É uma referência a Deuteronômio 21, versos 22 e 23, que diz: se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança, né? Essa afirmação de Moisés, recebida da parte de Deus, não foi entregue só para aquela geração que saiu do Egito. Era para as próximas gerações, enquanto a lei de Moisés estivesse em vigor. Era um mandamento. A lei de Moisés não era apenas a Bíblia que o povo de Israel tinha, também era a constituição de uma nação, né? Era o que nós podemos chamar do Código Civil, Código Penal. Então, determinadas práticas, no plano espiritual, elas eram consideradas pecados. Que é pecado? A quebra do mandamento divino. Mas
socialmente falando, em termos da vida deles como nação, aquilo era crime. E alguns desses crimes eram passíveis de uma punição extrema, pena de morte. O Senhor disse, se chegar o caso de que o que a pessoa fez, ela tiver que ser executada, e caso ela seja pendurada no madeiro, porque não havia uma ordenança clara para que se fizesse isso, a maior parte dessas mortes eram por apedrejamento, né? Então o Senhor diz, o cadáver não pode permanecer de um dia para o outro. Quando você olha para todo o Antigo Testamento, não há nenhum lugar que você possa dizer com toda clareza que esse mandamento foi colocado em prática. Alguns especulam se o que o Josué faz quando está conquistando a terra, né, e ao vencer alguns dos reis, que ele manda enforcá-los e depois tirar do mesmo dia, para que não ficasse pendurado na árvore, o madeiro, né, se era uma clara aplicação disso, porque eles não eram necessariamente pessoas que tinham quebrado a lei de Moisés. Então alguns ficam discutindo. Se for, nós temos praticamente um único exemplo disso. Agora, por que Deus daria o mandamento para todas as gerações, se a gente não tem registro prático de quase ninguém tendo que ter se preocupado com aquilo? O apóstolo Paulo no Novo Testamento vai se referir, né, às porções da lei, chamando elas de escrituras proféticas. O próprio Jesus diz que não só os profetas, mas a lei e os profetas profetizaram até João. E aqui o apóstolo Paulo sinaliza que se há pelo menos uma boa utilidade para esse mandamento, não é o quanto o praticar ao longo do caminho, é que ele apontava para Cristo. Onde é que Nosso Senhor foi executado? No madeiro, né? Exatamente uma clara referência à cruz. Ah, pastor Luciano, mas nos dias do Império Romano, incontáveis milhares de pessoas foram, né, executadas na cruz. Quando era garota, achava que era só Jesus e os dois ladrões. Demorou para entender quanta gente morreu. Ok, mas quando Deus, por meio de Moisés, anunciou isso, ninguém tinha o hábito de pendurar as pessoas em madeiro. Você pode estudar o que você quiser na história e você não acha referência a isso. Mas mesmo que nos dias de Jesus fosse comum, o que não era comum era tirar no mesmo dia. A ideia da execução por crucificação é que ela fosse uma execução precedida de tortura, morte lenta. As pessoas levavam 2, 3 dias agonizando na cruz antes de morrer. E o Império Romano, que era conhecido pela sua crueldade, estabeleceu uma morte lenta para que houvesse sofrimento. No caso da crucificação de Jesus, a Bíblia diz que mandaram quebrar, por um motivo específico, as pernas dos 2 ladrões crucificados à direita e à esquerda de Jesus. Por quê? Aquele fim de semana era o feriado da Páscoa. E eles não queriam que a execução fosse longa, tinha que apressar. Então, ao quebrar as pernas dos 2 ladrões, eles estavam acelerando o estado de dor, de agonia, para levar o corpo a entrar em colapso depressa e morrer rápido. Por que não fizeram com Jesus? Por 2 motivos. Um deles já havia uma profecia dizendo, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas não deu tempo de chegar a esse nível de preocupação, porque Jesus na cruz, simplesmente ele brada, Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. E a Bíblia diz que inspirou. Ele decide a hora que vai morrer. O centurião à frente da cruz exclama em alta voz, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Aquele homem assistiu centenas e centenas de execuções. Ninguém morre a hora que quer. Ninguém morre no começo desse sofrimento que era para ser prolongado. Quando Jesus simplesmente diz isso, né, ele está colocando em prática o que ele tinha dito lá e quem registrou foi o Evangelho de João, no capítulo 10. Tenho autoridade para dar minha vida. Tenho autoridade para retomá-la. Ninguém a tira de mim. No momento em que quis, ele diz, #partiu glória, como a gente diria lá no Brasil. Fui! Ele decide isso. E no momento em que morre, o centurião fica impressionado. Eles mandam fazer a checagem clínica, se houve morte ou não. Um soldado fura com uma lança ao lado. E o Evangelho de João, o único que registra esse detalhe, diz que saiu sangue e água. Logo depois de atestada a morte clínica, o sangue começa a se transformar em água. Ou seja, eles tinham toda a comprovação. Não tem necessidade de quebrar as pernas, de acelerar o que já aconteceu. Então, ninguém que era pendurado morreria no mesmo dia, cumprindo exatamente o requisito e sendo retirado do madeiro para que não passasse para o dia seguinte. Tudo isso se cumpriu em Jesus, né? A declaração, maldito que for pendurado no madeiro, significa que ele tinha que morrer de uma maneira onde claramente assumisse sobre si uma figura de maldição. Nós podemos ir além, o tempo não nos permite, mas cada detalhe. A coroa de espinhos que os soldados colocam como zombaria, eu quero os espinhos, você volta em Gênesis, a maldição que Deus diz viria sobre a terra por causa do pecado. Ao ir para a cruz e assumir a coroa de espinhos, Jesus está dizendo, eu não vim resgatar só a humanidade da maldição, eu vim resgatar toda a criação.
É por isso que Paulo diz em Romanos 8 que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não apenas eu e você viveremos a plenitude da redenção, toda a criação. É por isso que haverá novos céus, nova terra, e tudo aponta para uma figura: Jesus se fazendo maldição. Agora a pergunta é por quê? E a Bíblia é clara: a cruz é um lugar de troca. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Também, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, uma referência a Jesus, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele se faz pecado, nos transmite sua justiça. Ele assume nossa pobreza, transfere a sua riqueza. Ele se faz maldição para que a bênção chegue. A cruz é um lugar de troca. Estamos falando da obra da redenção. Agora, que maldição é essa? Porque eu vejo as pessoas tentar colocar todo e qualquer tipo de maldição, quando a Bíblia está dando ênfase principalmente a uma: a maldição da lei. Então o que significa isso? Em Deuteronômio 11, do verso 26 ao 29, nós lemos: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas os desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que não conheceste. Verso 29 tem uma orientação importante: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Quem cumpre essa execução foi Josué, ao liderar o povo que entrou na terra de Canaã, a terra prometida. Ele põe metade das tribos, 6 no monte Gerizim, pronunciando as bênçãos da lei, e outra metade no monte Ebal, pronunciando as maldições. O que eram as bênçãos? De Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14, você vê as bênçãos da obediência. O que eram as maldições? Do verso 15 em diante, até o final do capítulo. Descrições de várias probabilidades, que basicamente resumiam o quê? Fome, miséria, enfermidades, sofrimento físico, até a morte de diversas formas e maneiras, inclusive, pela própria guerra, e não só pela enfermidade e pela fome e escassez. Mas basicamente o que Deus está dizendo: eu coloco diante de vocês bênção e maldição. A bênção é obedecer, a maldição é se desobedecer. Então a maldição da lei era o resultado, a consequência da desobediência, da rebeldia do homem. O ser humano não podia simplesmente quebrar os mandamentos, pecar, e não ter a consequência dessa quebra de mandamento. Agora, o que eu e você precisamos entender é que Jesus não veio mexer, e por falta de entendimento eu vejo pregadores que dão ênfase muito mais na questão de consequência do que de causa, quando falam de uma remoção de maldição. Um dia eu estava conversando com um grupo de pastores e líderes, sinalizando para eles a preocupação de uma nova geração que estava distorcendo a mensagem da graça, e pregando que não há consequência de pecado. Eu falei: gente, não há nada na nova aliança que permita que eles sustentam isso. Um levantou a mão e falou para mim: o senhor nunca leu que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Eu falei: eu li e te digo onde está, Gálatas 3,13. Eu falei: a minha pergunta para você não é se isso está lá, é o que é que se entende por isso. O que significa ser resgatado da maldição da lei? Ele falou: se formos resgatados, a maldição não existe. Eu falei: me deixa entender sua lógica. Cristo nos resgatou do pecado? Ele respondeu: sim. Eu falei: então você está dizendo que o pecado não existe mais? Aí ele ficou quieto. Eu falei: Cristo nos resgatou da morte? Agora ele já está sem coragem de responder. Eu falei: eu te adianto que sim. Mas isso significa que a morte não existe mais? Aí ele não respondeu. O povo em volta que disse: não. Eu falei: por enquanto, é o último inimigo a ser vencido. Chegará um momento onde aquilo que Cristo fez vai terminar em extinção da morte. Apocalipse 21, o auge da redenção diz: então não haverá mais morte nem luto. Esse dia vai chegar. O mesmo texto, no mesmo lugar, diz: então não haverá mais maldição. Se nesse momento que deixar de haver morte também deixará de haver maldição, você não pode dizer que ela não existe agora. Ela não precisa nos controlar. Mas daí a você pregar uma extinção da maldição, você está muito equivocado. Se Cristo veio nos redimir da maldição e agora não tem maldição, significa que a obra de Cristo não é nos libertar do pecado, é nos colocar num lugar confortável de pecar à vontade, sem ter consequência. Então ele não veio resolver o problema, ele veio complicar. Porque antes, pelo menos, o homem, apesar de estar no pecado, ainda tinha consequência dele. Então você está dizendo que Deus veio tirar a consequência para a gente ficar livre para pecar? Essa não é a mensagem bíblica, nunca foi. Eu falei: nós temos que parar de pensar na consequência, no fruto, na folha da árvore,
e entender que ele vem mexer com a causa, ele vem mexer na raiz. Então esse é um ponto importante quando nós estamos falando de maldição. Não dá para dizer, olhando o Novo Testamento, que não existe mais maldição. Hebreus capítulo 6, versos 7 e 8. O escritor está falando de crente bom, que está de pé, e menciona crente ruim, gente que tropeçou. No contexto, se você olhar os versículos anteriores e posteriores ao que eu vou citar, ele está falando do mesmo assunto, crente bom e crente ruim. Ele entra com alegoria em Hebreus 6, 7 e 8, falando de terra boa e terra ruim. Do que ele está falando? É uma analogia clara. Hebreus capítulo 6, verso 7 diz: a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz fruto para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Frutificou, bênção. Mas se produz espinhos e abrolhos, isso não é frutificação, é ausência dele. Perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Olhei para aquele cara e falei: de onde você tirou que não tem maldição? A Bíblia está falando de crente que está debaixo de bênção, e crente está debaixo de maldição. 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz: se alguém não ama nosso Senhor Jesus Cristo, seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Então Cristo vem nos resgatar da maldição da lei, a menos que a gente não ame ele para voltar para a mesma maldição que tinha deixado de existir. Falei: você está equivocado. O que você precisamos entender é que a maldição não precisa mais nos controlar, não que ela deixou de existir. E esse é o ponto que você precisamos entender. O pecado também não deixou de existir, mas Romanos 6,14 diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós, não precisa nos controlar. Chegará um momento onde o pecado, assim como a morte e a maldição, será extinto. Até que chegue, não precisa nos controlar. Essa é a grande boa nova do Evangelho. Eu quero te mostrar hoje que a boa nova do Evangelho é maior, muito maior do que perdão de pecados. Ela vem quebrar o controle do pecado. Se fosse só perdão, Deus só poderia consertar algo depois que eu e você já erramos. Ele tem a capacidade de nos levar além disso. Quando Jesus se dirige àquela mulher apanhada em flagrante adultério, em João 8, e esse era o foco principal da minha mensagem da graça transformadora, ele não diz só: eu não te condeno. A graça começa com a remoção da condenação, mas ele também diz: vá e não peques mais. A graça, depois de remover a condenação de pecados já perdoados, ela nos empodera para parar de pecar. E nós precisamos entender que o que Paulo está falando aqui sobre a maldição, bênção sobre quem obedece, maldição sobre quem desobedece, não está em lugar nenhum desalinhado com toda essa mesma lógica que nós estamos propondo. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor essa fala de Paulo sobre a maldição, nós vamos passar para o nosso segundo tópico e começar a falar sobre a bênção de Abraão. Porque à medida que explicamos o segundo, nós vamos conseguir esclarecer um pouquinho melhor o que faltou do primeiro tópico. O que é a bênção de Abraão? Eu lembro desde garoto, quando a gente lia a Bíblia, tinha dúvidas e fazia pergunta para o meu pai, e dizia: olha, você não pode ler porções isoladas da Bíblia. Você tem que ler a Escritura toda. Algo que para nós, quando criança, era difícil. Eu li o livro de Gênesis, eu amava as histórias. Êxodo, eu ia bem, até começar a construção do tabernáculo. E dizer quais eram as varas, medidas. E outra, não tinha. Hoje você tem as 9 versões que a medida está em metro, os pesos em quilo, você, né, consegue ter uma referência. Na época eu lá sabia quanto era um côvado, qual medida de. É que não fazia o menor sentido. Então quando chegava em Êxodo 25, eu pulava até o 40, eu não lia mais nada. Só que depois de Êxodo 40, tinha 27 capítulos do Levítico. Que aí fala de todo o cerimonial dos sacerdotes, como era cada sacrifício, como é. Eu não entendia nada daquilo, eu pulava mais 27 capítulos de Levítico. Aí quando ia começar Números, os primeiros ainda fala de quem carregava o que do tabernáculo, a genealogia, eu pulava logo os primeiros 7 de Números. Então já era um... Meu pai dizia: ei, você não entende isso agora. Lá na frente vai fazer sentido. Meu pai dizia assim: quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. Você jamais vai entender Bíblia sem conhecer a Bíblia. Então no início você vai lendo independente de entender. Então quando Paulo fala a bênção de Abraão, que bênção é essa? A gente, para ganhar tempo, foi direto aqui em Gálatas 3, versos 13 e 14. Mas se você voltar um pouquinho, não é difícil entender do que Paulo está falando. No versículo 8 de Gálatas 3, ele diz assim, alguns versículos antes do que nós lemos: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Dependendo da tradução, todas as famílias da terra. Essa é a bênção de Gênesis 12. Essa é a bênção de Abraão, que ele acabou de citar, e alguns versículos depois ele vai dizer, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. O que é chegasse até nós? Paulo está falando com os gentios,
que estão sendo, ensinados de forma errônea por judeus, dizendo: se vocês não se circuncidarem e não virar judeu, vocês não são da linhagem de Abraão, não pode ser salvo. E ele diz: para com isso. Na época de Abraão, antes da lei sequer ser dada a Moisés, Deus já pré-anunciou o evangelho. O que é pré-anunciar? Anunciar de antemão. E Deus anunciou a inclusão dos gentios pela fé, mostrando que o justificaria quando disse que ele não estava só abençoando a pessoa de Abraão, nem só a linhagem de Abraão, mas o propósito é que essa bênção se estendesse a todos os povos da terra. Lógico, Deus sempre esteve de olho na inclusão dos gentios. E à medida que expõe isso, e mostra a tal da bênção de Abraão para que ela nos alcançasse, ele está dizendo que Deus pré-anunciou o evangelho ao abençoar Abraão. Então a bênção de Abraão é a chegada do evangelho. É o cumprimento da promessa, da bênção que Deus diz em você, ou através do que eu vou fazer na sua linhagem. E é por isso que Cristo precisava ser da linhagem de Abraão. Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Pastor, a bênção de Abraão é o evangelho? Não, o evangelho é o cumprimento, a revelação da obra que Cristo veio fazer em nosso favor. E as boas novas que a partir disso nós precisamos comunicar. Então, o cumprimento disso vem a partir da obra de Cristo. E aí eu e você precisamos entender o que é que Jesus veio fazer. Só que entre Abraão, antes da lei de Moisés, e Cristo que viria depois, então sim, nós teríamos a revelação da lei, que vigoraria durante um tempo. Mas o apóstolo Paulo está deixando claro, antes da lei ser dada, Deus já estava falando dos gentios. E quando Cristo vem, ele vem para cumprir essa promessa, envolver vocês. Agora, vamos lembrar uma correção doutrinária. Mas para isso, ele sinaliza que o grande propósito do resgate da maldição da desobediência tem a ver com a vinda de Cristo, que é a bênção de Abraão. Então, o que é que Cristo veio fazer a respeito dessa temática da desobediência? Vá comigo para Romanos capítulo 8. Eu quero que a gente leia juntos os versículos 3 e 4. Na minha opinião, 2 dos versículos mais profundos que você vai encontrar em todo o Novo Testamento. Romanos 8, 3 e 4. O texto diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer, as versões mais antigas são ainda mais categóricas, o que era impossível à lei. Ou seja, não podia mesmo. Aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos fazer uma pausa. Melhor coisa é a gente começar resumindo alguns conceitos antes de detalhar outros que são importantes. As primeiras declarações: o que a lei não podia fazer, ele vai dar um motivo: a fraqueza, a enfermidade da carne. O que a lei não podia fazer, Deus fez enviando Jesus. Basicamente, o que a lei nunca resolveu, Cristo viria a resolver. Paulo está dizendo, não faz sentido retroceder a lei que não resolveu. E diz, nós precisamos entender que quem veio resolver é Jesus. Se você juntar essa declaração de Romanos 8,3 com João 1,17, João 17 diz, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Se você juntar as duas frases, a gente pode dizer o seguinte: aquilo que a lei dada por meio de Moisés nunca pôde fazer, Cristo, por meio da graça, veio fazer. A graça veio resolver algo que nunca foi resolvido antes. A pergunta é, o quê? Para entender o quê, é só você entender a justificativa. Você está dizendo, por causa da fraqueza da carne, aí nós não podemos sair desse trilho estabelecido. Que fraqueza da carne é essa? Ele mesmo vai mencionar a expressão carne pecaminosa. Ele diz, Deus enviou Jesus. Resolver como? A Bíblia diz, em semelhança de carne pecaminosa. Ele vem com um corpo parecido com o meu e o seu. Ele precisou comer, ele precisou beber, ele transpirou, ele cansou, ele precisou dormir, ele sangrou. Mas o corpo dele não era exatamente igual ao nosso em todos os detalhes. Há um diferenciado. E essa é a razão pela qual nosso Senhor tem uma concepção sobrenatural como obra do Espírito. Ele não vem com algo que eu e você carregamos, como todo o restante da humanidade, natureza pecaminosa. Então quando ele fala semelhança de carne pecaminosa, nós já vamos explicar isso. Ele está falando de uma natureza. Não só de pecados praticados como atos, mas uma natureza herdada, como vamos explicar. Agora, a lei é um conjunto de mandamentos que Deus dá. Isso é o que vocês devem fazer. Desobedeceu, vai dar ruim, tem consequência, maldição. Obedeceu, vai dar bom, obediência. Agora, o que o Novo Testamento claramente nos mostra,
isso já era pré-anunciado várias vezes desde o Antigo, é que o homem não tinha condições de viver plena obediência. Por quê? Por causa de uma natureza pecaminosa. Então a diferença entre o obediente e o rebelde, que você vai encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, não é que os obedientes nunca desobedeceram nada. Eles tiveram poucos tropeços, enquanto os outros viviam deliberadamente na desobediência. Mas não houve ninguém que manifestasse plena obediência. Você pode pegar os mais piedosos. Abraão, o pai da fé. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Moisés, o instrumento para dar a lei, né? Todos eles nós temos registro de tropeços, de pecados e de falhas. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que havia uma impossibilidade durante a lei que seria resolvida depois. Para a gente entender o problema, é só entender a solução. O verso 4 diz, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. A partir de Cristo, nunca foi possível antes durante a lei, mas em nós seria. Qual a exigência da lei? A lei só tinha uma exigência, obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidares de guardar todos os seus mandamentos, estatutos, as suas ordenanças, o que se esperava era obediência. Mandamentos diferentes significavam diferentes expressões de obediência, mas o básico que se esperava, obediência. Mas ela nunca foi possível, mas o que não pôde acontecer antes, a partir de Cristo se tornaria possível. O assunto diz respeito à obediência. Agora, quando a Bíblia diz que Cristo vem nos resgatar da maldição da lei, se a maldição é a consequência da desobediência, e a desobediência era inevitável por um problema de natureza, assim como a inevitabilidade da obediência, estava ali também a inevitabilidade da maldição. Cristo veio não extinguir a maldição, não ainda, mas ele veio quebrar a inevitabilidade. Hoje é possível obedecer. E essa é uma das maiores verdades que eu e você precisamos compreender quando falamos da obra de Cristo. Agora, dentro dessa ideia, remove a maldição, que é a consequência da desobediência, traz a bênção de Abraão, que será a solução para a obediência. Há alguns desenhos que nós precisamos entender melhor, inclusive essa questão de natureza pecaminosa. Em Jeremias 13, 23, o Senhor diz, assim como o leopardo não pode remover suas manchas, nem o etíope mudar a cor da sua pele. Ele pega dois exemplos, um animal e um humano. Um exemplo do quê? De natureza. Ninguém muda a própria natureza. O Senhor diz para a nação de Israel, assim também, vocês não podem deixar de fazer o mal. Deus está dizendo, o problema de vocês é de natureza. Salmo 51:5, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Outro dia alguém falou, não, Davi estava falando dele, não dos outros. Falei, pula para o Salmo 58:3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. Agora a pergunta é, como é que a coisa chegou a esse ponto? Paulo resume toda a leitura lá do livro de Gênesis na seguinte frase em Romanos 5:12, por meio de um só homem. 2 versículos depois vai chamar o homem de Adão. Então nós sabemos que está falando do primeiro. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Através do pecado a morte. E a morte passou junto com o pecado a todos os homens. Como que pecado e morte passou para todo mundo? Ele vai dizer inclusive sobre aqueles que não pecaram a semelhança de Adão. Tipo, quem pecou foi ele, mas nós colhemos a conta. Então eu e você precisamos entender o que aconteceu e por que isso tudo está revelado desde o livro de Gênesis, com claras aplicações no Novo Testamento. Quando Deus cria o primeiro homem, vamos falar agora de Adão. Como ele foi criado? Conforme a imagem e semelhança de Deus. Se Deus fez o primeiro homem, a sua imagem e semelhança, e Deus é santo e sem pecado, como é que o primeiro homem foi criado? Vamos lá. Santo e sem pecado. Simples. Agora, com qual propósito Deus criou o primeiro santo e sem pecado? Havia uma lei para toda a natureza. Não era só para vegetais e animais, inclui o homem. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Então os primeiros são matrizes reprodutoras, protótipos. Adão é um cabeça de raça. E Deus o faz dizendo, eu quero que você reproduza o que eu criei. O problema é que quando o homem pecou, ele deformou o molde, o protótipo. Mas apesar do molde ter sido deformado, Adão ainda está debaixo de uma lei. Cada um reproduza conforme a sua espécie. E a partir do momento em que o pecado entra e afeta o primeiro homem, ele passaria a reproduzir, não de acordo com aquilo que ele foi criado para ser, santo e sem pecado, mas ele passaria a reproduzir o estado no qual ele passou a estar antes da reprodução começar. De maneira que tudo que nós podemos dizer começa como um problema lá na matriz. E o que nós temos em toda a humanidade é resultado de um defeito de fábrica. Eu e você já nascemos estragados, quer você goste da ideia, quer não.
O evangelho pode ser comparado ao recall que um fabricante está fazendo. Vamos recolher o produto defeituoso da fábrica e consertar aquilo que aconteceu. Então, a partir de Adão, nós temos um problema. E esse problema começa como? Por nascimento. Você não precisa ter feito nada errado, você nasceu. O problema já está lá. Porque ele foi herdado. Agora, se deu ruim por nascimento, se estragou por nascimento, a pergunta é como se consertaria? Por nascimento. É por isso que Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, presta atenção, se alguém não nasceu outra vez, não pode nem ver o que diz entrar no reino de Deus. Então, se o problema era de nascimento, o conserto também seria por nascimento. Gente, há uma lógica em tudo isso. Por que a lei não podia resolver o problema do homem? Por causa da fraqueza da carne, carne pecaminosa. Como isso começou? Lá no início. Agora, para consertar, o que Deus faria? A Bíblia diz, Deus enviou seu filho como? Em semelhança de carne pecaminosa. Mesmo que ele não venha com a carne pecaminosa, ele tem que vir com algo parecido com o meio seu. Por quê? Porque Deus encarnou. Porque Cristo se fez homem. É um dos grandes mistérios da redenção, gente. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, diz, manifestado na carne. Hebreus 10:10 fala do sacrifício do corpo de Jesus. Na ceia nós temos dois elementos simbólicos. O fruto da vide representa o sangue, mas o pão representa o corpo. A gente não fala quase nada do sangue, menos ainda do corpo. Mas o mistério sobre essa questão do corpo e da carne é tão profundo, que em 1 de João, o apóstolo diz lá no capítulo 4, no verso 1, amados, provai os espíritos, vede se eles são de Deus. Como saber se é ou não é? Como colocar a prova? A Bíblia diz, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Se nega, não é de Deus. Olha o que as seitas e religiões dizem sobre Jesus. É um espírito iluminado, é um grande profeta, é um sábio. Ninguém o chama ou reconhece de Deus encarnado. Esse é o cerne de toda a obra que está por trás. Agora, por que Jesus tinha que vir em semelhança de carne pecaminosa? O mesmo texto que nós lemos diz, a fim de que o pecado, que Deus condenasse o pecado na carne. Se entrou e perpetuou-se através da carne, precisava ser condenado na carne. Mas não é só isso. Olha como a linha de pensamento é a mesma. Condenar o pecado na carne é o que Cristo faz na sua primeira vinda. O que é que ele fará na segunda? Filipenses 3, 20, 21. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Aqui nós teremos no final a erradicação de uma natureza pecaminosa. Esse aspecto da redenção ainda não aconteceu. O clímax, o ápice de tudo isso é o retorno de Nosso Senhor. A Bíblia diz, quando os mortos ressuscitarem, os vivos forem transformados, nós temos uma obra sendo completa. Agora, olha a linha de raciocínio, o pecado entra na carne, perpetua-se na carne. Na primeira vinda de Cristo, o Senhor o condena, na segunda, ele vai erradicá-lo. Toda a história da redenção fala a respeito de carne pecaminosa. Então isso não pode ser ignorado. E nós não podemos achar que Jesus só veio perdoar o perdão, mexer com o fruto da árvore, sem mudar a raiz, que era aquilo que impedia as pessoas de fato andarem no lugar que Deus tem. Então, é quando eu e você entendemos isso, que a própria obra de Cristo começa a ser melhor entendido. Eu digo às pessoas, se você não fizer o diagnóstico correto do problema, você nunca vai entender qual foi a solução. O nosso problema não era só ter pecado. O nosso problema era por que pecávamos. Por que não conseguimos pecar? Então a solução não pode ser só os pecados cometidos, mas a incapacidade que nós tínhamos de não pecar. E com isso em mente, eu quero que você vá comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler o verso 45. O texto diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Eu ainda lembro a primeira vez que eu prestei atenção, não que eu li, mas que eu prestei atenção nesse texto. Eu tinha 15 ou 16 anos de idade, recém-batizado do Espírito Santo, comecei a ler bastante a Bíblia, queria entender. Mas um dia, pela primeira vez, eu paro e digo, peraí, primeiro Adão, último Adão. Eu lembro que eu parei e pensei, tem outro Adão, além do marido da Eva, o cara lá do Jardim do Éden. Eu parei de ler na hora a Bíblia. A gente não tinha as consultas de materiais que nós temos hoje, né, os recursos todos. Eu lembro que eu fui para o meu pai, o maior estudioso de Bíblia que eu tinha acesso, e perguntei, papai, posso fazer uma pergunta? Ele, claro. Falei, tem outro Adão na Bíblia, além do marido da Eva? Meu pai raramente fazia uma pergunta sem fazer outra. Ele disse, está perguntando por quê?
Eu falei, porque eu estava lendo 1 Coríntios 15, e Paulo fala do primeiro e do último Adão. Meu pai me interrompe e disse, se fala de outro é porque tem. Aí eu senti minhas orelhas crescendo, como a gente diz lá no Brasil, né? Que a pergunta não foi das mais inteligentes. Eu falei, ok, reformulando a pergunta, quem é o cara? Nunca ouvi falar de outro Adão antes. Não me lembro de nenhum outro texto que fala disso. Meu pai olha para mim e diz, volte a conversar com o texto. Está tudo lá o que você precisa. Mas pai, o senhor já sabe, volte a conversar com o texto. Sim, senhor. Papai jogava duro com a gente, não era só ler. Ele dizia, o que é que está sendo dito? Por que está sendo dito? Para quem que está sendo dito? Qual o contexto? Ele dizia, pense, está tudo ali. Eu fico imaginando se papai estivesse vivo hoje, Dijão. E visse o povo quando a gente põe um banner como o de hoje. Dia 21 de janeiro, às 20 horas, na Inaveiro, teremos o lançamento do livro, O Caminho da Obediência, com o pastor Luciano Subirá. Olha os comentários embaixo. Quando vai ser mesmo? Onde? Que horas? Gente, eu não sei se é só eu que sou tentado. Eu sou tentado. Cada vez que eu vejo essas perguntas, sou tentado. Eu sou tentado a entrar lá e responder assim. A resposta à sua pergunta e todas quaisquer outras possíveis já foram antecipadamente respondidas no banner acima que você não quer ler. Meu pai tinha muita dificuldade com isso. Ele dizia, volte a conversar com o texto, vai pensar. Pai, o senhor já... Volte. Aí eu voltei. Conversei tudo de novo, verso 45. Pois está escrito, primeiro homem, Adão, marido da Eva, o cara do Éden, ok? Se tornou um ser vivente. O último Adão, variável X, quem quer que seja aqui, que nós vamos ter que descobrir a equação, é espírito vivificante. Quando eu li isso, falei, peraí, isso não é comparação, é contraste. Um é um ser vivente, alma vivente, diz as traduções mais antigas, ou seja, recebeu vida, foi criado por alguém, é criatura. Outro é um espírito que comunica a vida, não é ser criado, é criador. Já parecia me estar claro, mas quando eu percebi que tinha um contraste, falei, vamos continuar a leitura. 46. O que vem primeiro, aqui é a ordem cronológica de aparecimento, não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Falei, então, o primeiro homem é natural, o último Adão é espiritual. Temos mais dois contrastes. 47. O primeiro homem, você lembra como ele foi feito? Formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu, ou seja, celestial. Só que no verso 47 não tem só o contraste. O primeiro é terreno, o último é celestial. Aqui, o último Adão é chamado de segundo homem. Então, quem quer que seja, é homem. A pergunta é um homem qualquer? Não. Não é natural, espiritual, não é terreno, é celestial. Não é criatura, é criador. Que é a única pessoa que cabe nessa descrição, gente? Cristo. João 3 diz, tudo quanto foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ah, pastor, é o homem criador? Não, é o criador que se fez homem. Agora, o que significa isso? Quando eu cheguei a essa conclusão, eu parei o texto, fui lá para meu pai e falei, o último Adão é Jesus. Ele, como que diz? Estava lá o tempo todo, era só ter prestado atenção. Mas quando eu vi que meu pai concordou com eu fiquei indignado. Eu falei, mas peraí, por que é que está comparando Jesus com Adão? O maior vilão para mim na Bíblia, depois de Satanás, era Adão. Gente, a Bíblia diz que foi o cara que estragou tudo, a humanidade inteira. Eu pensava, não tem ninguém pior que ele depois de Satanás. Eu, quando adolescente, quando comecei a ler a Bíblia, eu pensava, se chegar no céu, e ele estiver lá, porque eu torcia para não estar. Tudo que eu conseguia ficar planejando era alguma vingança. Eu dizia, nós vamos juntar os crentes, nós vamos dar uma surra nesse miserável do Adão que azarou a nossa vida aqui na terra. Então assim, para mim era uma das piores figuras. Eu falei, vai comparar Jesus com Adão? Eu falei, meu pai, por quê? Meu pai disse, volte conversar com o texto. Pai, o senhor já volte a conversar com o texto. Aí eu venho, 48. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. Por que os demais carregam a semelhança do primeiro? Porque era uma matriz reprodutora, um protótipo, um cabeça de raça. Mas o texto para aí, não. Como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Preste atenção, Cristo não veio apenas perdoar os pecados da linhagem do primeiro Adão. Ele veio ser um novo cabeça de raça, um novo protótipo. Ele vem formar uma nova linhagem. Isso fica claro e indiscutível no verso seguinte, 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. E aqui nós precisamos entender, em primeiro lugar, gente, qual é a grande proposta do Evangelho? Não é só perdoar pecados, é nos fazer semelhantes a Jesus. Então, isso não pode ser perdido de vista. Romanos 8, 29, aos que antes conheceu, também os predestinou, que é destinar de antemão, a fim de que fossem conformes
É a imagem de seu Filho Jesus. Esse é o plano. 1 de João 2,6, quem diz estar nele deve andar como ele andou. 1 de Pedro 2,21, ele nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas, ande como ele andou. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É um modelo a ser reproduzido. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Efésios 4, 13 e 14, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. 2 Coríntios 3,18, o Espírito nos transforma de glória em glória, no quê? Na imagem do Senhor Jesus. Gente, nós não estamos falando de um texto ou outro. Toda a doutrina neotestamentária sustenta, junto com 1 Coríntios 15, que o grande propósito do Evangelho é nos fazer semelhantes a Jesus. E que ele é um novo cabeça de raça. A pergunta é, por que enviar um novo? Porque o primeiro falhou. E Deus nunca mudou de ideia sobre o propósito que ele tinha com o primeiro. Quando ele cria o primeiro santo e sem pecado, parecido consigo, o que é que ele tinha em mente? Efésios 1,4, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Ele queria que todos os demais procedessem do primeiro. Eu e você, todas as réplicas, também fossem santos e sem pecado. Isso não foi possível porque o primeiro deformou o propósito. Deus diz, vou enviar um outro. Mas Jesus não é chamado de segundo Adão. O único momento ele é chamado de segundo homem. Quando a comparação a Adão é primeiro, último. Porque o primeiro pode ter falhado. O próximo que Deus enviou não iria falhar. Não haveria necessidade de outro. Então ele é o último, não é meramente um segundo. Agora, como esse último Adão entra na terra? Santo e sem pecado. Em João 14, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. A maioria das pessoas acha que Jesus está advogando sua divindade. Ele está advogando o seu reflexo do Pai enquanto homem. E basicamente ele está dizendo, e o que vocês conseguirem ver aqui, será o que eu vou reproduzir em vocês. Nós precisamos entender a proposta do Evangelho. Então, ela envolve, em essência, o quê? Mudança de natureza. É por isso que o ponto de partida, o começo de tudo, se chama novo nascimento. O que é o novo nascimento? Nós tínhamos um DNA corrompido do primeiro Adão. Para reproduzir o plano de Deus, jamais poderíamos fazer isso com a natureza do primeiro. Precisávamos de um outro DNA, um outro código genético. 1 de João 3,9 diz que a semente de Deus permanece em nós. Sabe qual é a palavra no grego? Sêmen. Nós usamos só para semente humana e animal. Os gregos usavam até para os vegetais. O que é o sêmen? Vamos falar qualquer semente aqui. É o que carrega um código genético pré-definido. Se você plantar milho, vai nascer trigo? Nunca. Porque o que a planta será, já está determinado no código genético que está dentro da semente. Então o que eu e você precisamos entender é que ao colocar a sua semente em nós, isso acontece no novo nascimento, Deus colocou o seu código genético. Com qual propósito? 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. A fim de que vos torneis participantes da natureza de Deus. Então, quando você olha para o Evangelho, evidentemente ele precisa começar com perdão de pecados, com a remoção de pecados já cometidos. Porque se éramos rebeldes, a gente já veio todo estragado. Mas depois dessa limpeza, ele não quer apenas que eu e você vivamos pecando como antes. Ele quer que agora a gente manifeste a natureza do último Adão. Quem está entendendo isso? Agora, se eu e você conseguimos manifestar a natureza daquele que foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou, que é o grande modelo de obediência. E, gente, por trás de toda a narrativa da redenção, o pano de fundo que se repete é a obediência. Vamos voltar lá em Abraão. Por que é que Deus escolheu Abraão? Você acha que Abraão é uma escolha aleatória? De repente Deus olhou e disse, estou com preguiça, vou nem procurar muito, vou pegar o primeiro que passou. Não é o que Deus faz. Em Gênesis 22, Deus vai reafirmar a bênção de Gênesis 11. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Qual o contexto do 22? Deus pede a Abraão uma coisa inimaginável para qualquer um de nós, principalmente são os pais. Oferecer seu filho em sacrifício. A coisa que é mais confusa não é só pelo amor que ele tem ao filho, mas por entender que Deus tem promessas e um plano revelado. O livro de Hebreus diz que ele acreditou que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Ele disse, Deus vai cumprir a parte dele, mas me pediu a minha, eu faço a minha. Esse homem vai num ato de ousadia, gente. Deus fala com ele à noite, ele levanta a alta madrugada, não esperou nem o dia clarear. Ele rachou a lenha, cheio de servo para fazer isso. E diz, quem resolve o assunto sou eu. E de prontidão saiu obedecer. Na hora que ele está para descer o cutelo no pescoço do menino, eu fico imaginando o processo de cura interior que Isaac precisou passar depois. O anjo do Senhor brada desde o céu, não faça isso. Mas não diz só isso. O Senhor diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Agora, olha a frase que vem. A conjunção explicativa, que relaciona o raciocínio que está sendo construído com a conclusão que se chega. Ela, além de ser uma conjunção explicativa, ela também é indicativa, ela aponta para motivo. Por que você obedeceu a minha voz? Abraão não é uma escolha aleatória. O pano de fundo encontra em você a obediência. Uma geração se passa, agora chega Isaac, que cresceu, e Deus vai reafirmar a bênção geracional de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Abraão, Deus vai dizer para Isaac, obedeceu a minha palavra. Se você ler só isso, o 22 e o Gênesis 26:3, pode parecer que é um ato de obediência só. Mas em Gênesis 26 a gente vê que é mais. Obedeceu a minha palavra, vírgula, minhas leis, plural agora, vírgula, meus estatutos, vírgula, meus mandamentos. Ou seja, Deus está dizendo, encontrei em Abraão um modelo de obediência. Não só isso, ele diz um modelo a ser replicado. Gênesis 18:19. Porque eu escolhi para que ele ordene os seus filhos, sua casa depois dele, que guarde o caminho do Senhor, pratique a justiça. Gente, toda a construção, até que o último Adão chegue como modelo de obediência, ela tem o mesmo pano de fundo, o mesmo assunto entremeado em toda a história. Aquilo que antes não era possível, se tornaria possível pela obra de Cristo. Agora a pergunta é como? Em primeiro lugar, através do novo nascimento, é o primeiro recurso. Isso também foi profetizado desde o Antigo Testamento. Mas tudo o que Deus anunciava, olha, eu vou fazer algo melhor e maior do que o que você já tem, visava uma única coisa, a obediência. Jeremias capítulo 31, dos versos 31 a 33, que é citado ipsis literis no livro de Hebreus como algo que se cumpriu em Cristo. Essa promessa diz o seguinte, essa profecia: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Qual a necessidade de uma nova aliança? Se a velha tivesse cumprido o seu propósito, não precisava ser mudada. Concorda comigo? Então Deus está dizendo, com a nova, eu vou arrumar algo que precisa ser consertado. Ele diz, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Que aliança é essa? A velha. Quando? No dia em que os tirei do Egito, em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Mas por que depois de fazer essa primeira aliança com eles tem a nova? Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus diz, agora tem que arrumar o que eles estragaram. E vai ser com a nova. Como? Verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. E agora eles vão andar na minha palavra, eles vão me obedecer. Então eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Desde lá de trás Deus está dizendo, eu vou consertar esse assunto da desobediência. Tudo o que aponta para o Evangelho sinalizava isso. A gente diz que o propósito de Deus nos resgatar da maldição, para que a bênção de Abraão nos alcançasse, tinha uma finalidade, a fim de que o Espírito prometido nos fosse dado. Quando você olha para algumas promessas, Deus anuncia o Espírito Santo como promessa o tempo todo. Aqui em Gálatas, Paulo usa a expressão Espírito prometido, mas escrevendo aos Efésios, em Efésios 1:3, ele diz, depois que eu vi essa palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, né? Ele diz, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Os Gálatas chamam de Espírito prometido. Aqui é o Espírito Santo da promessa. Por que da promessa? Porque Jesus prometeu aos discípulos. Jesus não prometeu, ele reprometeu, ou enfatizou que a promessa não era dele. E diz, eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Está dizendo, isso está prometido desde a antiga aliança. O que era a promessa do Pai? Ezequiel, capítulo 36, eu vou ler o verso 26 e o 27. O 26 diz, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Já vamos falar sobre isso, isso é novo nascimento. Parou aqui? Não. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O propósito de tudo isso era receber o espírito prometido, por profecias como essa. Com qual propósito? Eu vou pôr dentro de vocês o meu espírito, Deus prometeu. Porque ao colocá-lo dentro de vocês, eu vou levar vocês a andar nos meus estatutos, guardar os meus juízos. Tudo aponta numa direção, obediência. Então Deus está dizendo, essa é a solução. Primeiro começa com mudança de coração, espírito novo, novo nascimento. Mas depois Deus diz, além da nova natureza, eu vou turbiná-la
com a presença do meu Espírito, para que vocês finalmente possam andar em obediência. Então nós temos que entender, primeiro, novo nascimento. Segundo, o que é o Espírito Santo habitando nesse Espírito recriado e como nós podemos andar em obediência. Mas vamos dar uma atenção ao verso 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, darei um coração de carne. O que é tirar o coração de pedra para um de carne? Sempre que a Bíblia fala de um coração endurecido, se eu já ouvi de sua voz, não endureça o coração, sempre falta de resposta a Deus. Em Mateus 19, fizeram uma pergunta a Jesus: é lícito ao homem divorciar-se da sua esposa por qualquer motivo? Ninguém estava perguntando se o divórcio era lícito, porque a lei de Moisés permitia. A pergunta é por qualquer motivo? Era a única discussão. Tinha duas escolas rabínicas muito fortes naquela época, né, em Israel. Uma advogava qualquer motivo, outra era bem mais criteriosa. Basicamente estão perguntando para Jesus: de que lado o senhor está? É para qualquer motivo ou tem critérios específicos? Jesus não fica nem com uma escola nem com outra. Ele diz: vocês nunca leram que desde o princípio, ele volta lá no livro de Gênesis, você quer entender o propósito, volte à origem. Deus os fez homem e mulher. Diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Deus diz: o casamento foi criado para ter fusão, não divisão. Ele está dizendo: Deus nunca planejou isso. Quando Jesus chega nesse ponto, ele já retruca: mas Moisés permitiu o divórcio. Jesus diz: é verdade, pela dureza do vosso coração, em caráter de exceção. Enquanto a lei, que nunca pode resolver o problema da natureza de vocês, vigorou, Deus não podia exigir de vocês aquilo que vocês não podiam entregar. Então, durante esse tempo, não no início, quando tem o propósito, houve uma exceção. Jesus deixa claro: mas não foi no início, não será assim a partir de agora. Se o homem não vive a mudança de natureza, de coração, ele não pode viver plena obediência. Então esse é o ponto de partida, o novo nascimento. Mas ele também diz: porei dentro de vós o meu Espírito. Então essas duas coisas, elas andam juntas. O Espírito Santo só pode vir habitar em um Espírito que foi recriado. Sem a nova natureza, o homem não poderia nada. Mas Deus está dizendo: só oferecer a nova natureza ainda não é tudo. Eu vou turbiná-la. Eu vou botar, né, algo mais, o meu Espírito dentro de vocês. Pastor, o que é que o Espírito prometido tem a ver com tudo que o Senhor falou até agora? É só a gente voltar em Romanos 8. A gente leu os versículos 3 e 4, né, de Romanos 8 e detalhou o processo. Eu quero que você volte em Romanos 8. E aí, para a gente entender como tudo está conectado com o que nós vamos falar agora, nós vamos ler o verso 2, que era o primeiro antes do 3 e o 4. E depois nós vamos continuar a partir do 5, que é a continuação de tudo que Paulo falou no 3 e o 4 que nós estudamos. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus libertou você da lei do pecado e da morte. Ele vem mostrar o que é essa lei do pecado e da morte. Só ler o capítulo anterior, o 7. Paulo diz: o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Esse, a gente diz, costuma ser a desculpa do crente frustrado. Não consigo, não tem jeito, não tem... Mas Paulo vai dizer: essa é a natureza do homem, mas tem conserto. Ah, pastor, então nasci de novo, está tudo automaticamente arrumado? Claro que não. Se você entender o que Paulo está lendo em Romanos 7, você vai ver que no final, ele termina dizendo no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Você fala: então está tudo resolvido. Não, ele diz: de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Ele diz: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Isso não cabe para o ímpio, gente, tem que ter nascido de novo. Mas ele diz: mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Porque quando eu e você nascemos de novo, o receber a nova natureza não implica numa eliminação automática da antiga. Eu lembro de um dia que eu estava dando aula, falei isso, um cara falou: não, peraí, pastor, se eu recebi a nova e não perdi a velha, qual o lucro? Eu falei: não fala essa bobagem. Quando você só tinha a velha, ela não tinha concorrente, ela dominava, fazia o que queria. Agora ela pode não ter sido extinta, mas ela pode ser parada, subjugada pela nova natureza. Só que o fato de ter recebido a nova não é eliminação automática da velha. Quando Jesus fala de nascer de novo, Nicodemos fica tentando entender isso literal. Ele diz: como poderia um homem entrar no ventre da mamãe, ser dado à luz, parido de novo? Eu fico tentando imaginar a linguagem corporal de Jesus, porque a verbal ele sinaliza. Ele olha para Nicodemos e diz: mestre de Israel, não entende essas coisas. A linguagem corporal, eu imagino mais ou menos assim, ó. Jesus diz: Nicodemos, eu fico imaginando, se fosse na linguagem de hoje, ia ser mais ou menos assim: Nico, quer que eu desenhe? Ele diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne,
Porque o primeiro Adão, de quem você nasceu segundo a carne, é natural, é terreno, não é espiritual nem celestial. Evidente que você reproduz isso quando nasceu dele. Mas o que é nascido do espírito é espírito. A outra matriz não reproduz segundo a carne. Ela não é terrena, ela é espiritual e celestial. Então, o novo nascimento ele acontece no seu espírito, não na sua carne. É por isso que você está com duas naturezas. Uma delas está na carne, com a qual você entrou nesse mundo, esse corpo. E a outra, ela tocou o seu espírito. Mas no dia que você converteu, o seu espírito desincorporou, abandonou o corpo, saiu vagando por aí? Não. Então esse espírito recriado com a nova natureza, está vivendo onde? Eu não vou nem chamar de casa, numa gaiola chamada corpo. Eu chamo de gaiola. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção. Ou seja, a nova natureza está sufocada dentro de uma estrutura que tem a velha. E com a gente lá no Brasil, o pau está quebrando entre as duas. A briga é feia. Gálatas 5,16. Ele nos diz que se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Porque diz, a carne milita, luta, batalha, briga, guerreia contra o Espírito contra a carne. É uma guerra de natureza. Agora a pergunta é possível vencer? Sim. Se nós entendemos o que é o Espírito prometido e como se sujeitar à sua obra, jamais a carne vai dominar. Então qual é o grande segredo? Vamos voltar para Romanos 8. Depois de no 2, dizer, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado da morte. Depois de no 3 e 4, ele dizer, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio... Está parecendo um e-mail do WhatsApp, né? Enviando seu próprio filho, vamos tentar o 2.0, em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei, obediência, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora presta atenção, a partir do verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam. Esse verbo é importante, inclinar. Se inclinam para as coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aqui não é só a carne lutando contra o Espírito Santo. Gente, a carne luta contra o Espírito Santo, o Espírito Santo contra a carne. Se for só o Espírito Santo sozinho, tinha chance da carne estar ganhando dele? A ideia aqui é carne, natureza carnal de um lado, espírito recriado com a presença do Espírito do outro. Agora, se fosse só o Espírito Santo fazendo a parte dele, como se fosse unilateral, não tinha a menor chance da carne ganhar. O que nós precisamos entender é que novo nascimento e o Espírito Santo habitando esse espírito recriado é um recurso que, se funcionasse de forma automática e espontânea, eu e você não teríamos problema com a carne. Então, o que é que nós temos que entender sobre isso? Vamos continuar aqui. Verso 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Inclinou para a carne é desobediência, é transgressão. E nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, presume-se, pela pessoa do Espírito que em vocês habita. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Isso ainda não mudou. Nós ainda temos carne pecaminosa. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. E essa vida no Espírito pode sobrepor a força de morte do pecado que está na carne. Agora, olha a promessa do verso 11. Sim, vocês. Habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui nós temos dois aspectos. Um deles é a promessa futura. Corpo glorificado, erradicação da natureza pecaminosa, obra do Espírito. Mas até que esse dia chegue, antes da natureza pecaminosa ser erradicada, o Espírito com seu poder de vida pode adular a força de morte do pecado. Então até que esse dia de plena redenção chegue, eu e você podemos andar em vitória. Como? A chave é a inclinação. Romanos 8,26 diz que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Quando fala das fraquezas da carne, a palavra traduzida assiste, ajuda, no grego é um palavrão. Palavrão no sentido de ser grande. Sunanti lambanomai. É a composição de três palavras, sum, anti e lambano. Mas já é a conjugação da terceira pessoa do verbo depoente. Não sei nem o que eu estou falando, mas decorei para parecer que eu era estudioso. Sum, anti e lambano é... A palavra anti é conhecida nas línguas latinas, inclusive português, significa contra, anti. Sum, anti e lambano, a composição delas é pegar firme contra alguma coisa, juntamente com alguém. Traduzindo, trabalho conjunto ou pegar a outra ponta do peso.
Paulo não fala de uma ajuda. Por exemplo, a palavra ajuda no português ela pode ter 2 tipos de sentidos, pelo menos. Um é substituição. Imagina que eu tivesse que mover essa mesa daqui e simplesmente, né, me dirigisse ao Wagner e dissesse: Wagner, me ajuda. O que significa meu pedido de ajuda? Depende da maneira que eu vou apresentar para ele. Se eu falar, me ajuda que está pesado, ele entende que nós vamos fazer junto. Se eu falar, me ajuda a tirar isso daqui enquanto eu vou limpando o resto, ele entende que ele me substitui naquilo fazendo sozinho, sem que a gente faça junto. A palavra que Paulo usou não admite trabalho sozinho. É trabalho conjunto. Nem o Espírito Santo vai fazer sozinho. Nem você vai ter que fazer sozinho. A boa notícia, você não carrega sozinho. Mas a outra parte da notícia é que ele também não. E tem muito crente que ele quer que o Espírito Santo faça por ele. Outro dia eu fui falar com um, falei, de novo você tropeçou na mesma área. Pastor, já pedi para Deus não me mudar. Ele não me mudou, eu vou fazer o quê? Eu falei, não, você simplificou a doutrina do pecado, é culpa de Deus. Então o que é que você precisamos entender? Inclinação. Gente, se a nova natureza, que é o recurso que Deus deu, está na velha, e a velha não converte. Sua carne não converte. O que é que você tem que fazer com ela? Quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, ele não está dizendo que, literalmente, você pegasse uma máquina do tempo, voltasse lá, ele estava na mesma cruz, pregado em cima de Jesus. O que é que significa isso? Se a carne não converte, eu e você somos chamados a fazer uma coisa com ela, mortificá-la. Gente, isso na prática é uma das coisas mais importantes que todo crente tem que entender. E você o que é mortificar? Romanos 12. Ele diz, não vos conformeis com esse mundo, conformar é tomar forma. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí diz o que é mais para mim e para você. Eu e você temos que oferecer nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E diz o qual é o vosso culto racional. O que é sacrifício vivo? É um paradoxo. Se sacrificar é matar, qualquer animal sacrificado no Antigo Testamento era morto. Sacrificar é matar. Como é que o sacrifício pode ser vivo? É uma aparente contradição, um paradoxo. Mas Paulo está usando esse jogo de palavras para dizer, gente, não é para matar o seu corpo de forma literal. A ideia de mortificação está em manual literal. Então, Paulo, se eu não mato o corpo de forma literal, o que eu mato? Colossenses 3,5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Você mata a força da carne e do pecado que está dentro desse corpo. Mortificação dos princípios mais importantes para viver a santificação. Só que muito crente, ele inclina a carne, em vez de sabotar a carne. Quando deveria estar se inclinando ao Espírito. E a inclinação ao Espírito, gente, não é uma experiência ou outra. Ah, pastor, mas lá em 1983 eu fui batizado do Espírito Santo. Glória a Deus, mas isso tem que ser uma experiência contínua. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, inclinação da carne. Mas enchei-vos do Espírito. O verbo enchei-vos, no grego eles têm algo que eu e você não temos na língua portuguesa. A gente tem formas de indicar uma ação que está em continuidade. Nós, os brasileiros, usamos gerúndio o tempo todo. Fulano está comendo, bebendo, andando. Né? Aqui em Portugal se usa o infinitivo. As duas formas gramaticalmente estão corretas. Mas a gente já sabe se é brasileiro ou se vive para cá, né? Porque o português vai falar no infinitivo. Estava a andar, estava a comer. Mas isso indica uma ação que está em desenvolvimento, mas não tem garantia de continuidade depois do momento. Porque eu estou a pregar agora. Mas daqui uma hora, graças a Deus, você não vai estar mais me ouvindo falar. Né? Porque nós já vamos ter resolvido isso. Agora, eles tinham uma conjugação no grego que ela é chamada tempo contínuo. Ela não indica só uma ação que está acontecendo agora, como gerúndio ou infinitivo. Mas ela fala de algo que vai continuar. Se fosse traduzido ao pé da letra, Efésios 5,18 diz, encham-se, continuem a se encher e nunca parem de se encher do Espírito Santo. É por isso que quando falamos do Espírito Santo, nós temos que entender mais do que experiência, gente. É uma vida no Espírito. A Bíblia diz, vivam no Espírito, andem no Espírito. Isso significa o quê? Inclinação contínua, repetida, frequente, recorrente para a natureza correta. E como eu e você podemos fazer isso? Nós só precisamos redescobrir, gente, aquilo que orientou e guiou os crentes mais piedosos de toda a história da igreja. Todos eles, você pode ler a biografia de todos os santos homens e mulheres de Deus que escreveram história, marcaram geração, que se tornaram modelos de inspiração, todos sem exceção, tinham um elemento chamado disciplinas espirituais. E hoje em dia eu vejo os pregadores da graça dizendo, você está preocupado em ler a Bíblia, orar porque você é religioso, desfazendo de toda a essência daquilo que o cristão na prática precisa da santificação. Ainda chama isso de revelação. Minha Bíblia chama isso de doutrina de demônios.
Não tem como algo ser tão nocivo e desconstrutivo. Gente, se você se preocupa, enquanto você está lendo lá na Escritura, quanto amo a tua lei, se você se preocupa com a Escritura, você é o religioso, e o bom é que não está nem aí, me diga para onde está indo isso. Isso não é evangelho. Nós precisamos entender que as disciplinas não têm nada a ver com mérito. Por que eu e você precisamos ler a Bíblia? Porque essa nova natureza, ela não chegou chegando. Ela produz impacto inicial em várias áreas do nosso comportamento. Mas depois de um dia de crente, você já começa a frustração de descobrir, não afetou todas as áreas ainda. E não é porque ela seja ineficaz, é porque ela não está completa. Você ainda não tem tudo que precisava. Não, pastor, eu recebi a nova natureza ou não? Sim. Deixa eu explicar isso com a alegoria bíblica. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Como crianças recém-nascidas, ele não está falando do cronológico. Ele está falando de gente que se converteu, espiritualmente são bebês. Como crianças recém-nascidas, desejam o puro leite espiritual. Ele não está falando do natural, mas ele usa o paralelo para falar do espiritual. A fim de crescerdes para a salvação. Você recebeu uma nova natureza que agora tem que ser desenvolvida, precisa de crescimento. E para crescimento precisa de alimento. Qual é o alimento espiritual? Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Gastar tempo diariamente na leitura e meditação da palavra, gente, não tem a ver só com conhecimento, com conhecer a doutrina, o credo, é fortalecimento para o seu espírito. Sustenta e amplia a consciência da nova natureza. Agora, o crente que não se expôs a isso já perdeu feio, de cara. Primeiro versículo que meus pais me fizeram decorar, eu tinha 4 anos de idade, foi Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu lembro de uma frase que desde pequeno a gente ouvia de Moody, um evangelista. Ele dizia, ou esse livro, se referindo à Bíblia, me manterá longe do mundo e do pecado, ou o mundo e o pecado me manterão longe desse livro. Não tem meio termo. Agora, não tem a ver com eu li muito a Bíblia, eu mereço ser abençoado. Não é nada disso, mas é a consciência da nova natureza. Mesma coisa em relação à oração. A gente não tem vida de vitória sobre o pecado sem uma vida de oração. Jesus diz, vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. O que é que nós aprendemos na oração modelo, que apelidamos de Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos deu. Então é uma oração para fazer todo dia. Amanhã ora outra vez, depois da manhã outra vez, depois de amanhã outra vez. Nessa oração diária eu tenho que dizer, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal ou do maligno. Gente, faz 25 anos pelo menos, um pouquinho mais, que eu entrevisto os crentes o tempo todo. A maioria não ora para não cair em tentação. A maioria nunca orou, para ser honesto. A gente primeiro espera cair, para depois de cair orar para pedir perdão e restauração. Quando podia orar para nem cair. Mas a vida de oração, ela não é praticada, não é entendida como uma ferramenta de acesso ao trono da graça, que te desperta, que te conecta com Deus, com aquele que alimenta a nova natureza, que vai fortalecer você. E aí, a gente não investe nisso e gasta tempo demais em outro lugar. Não tem como terminar bem. Vamos falar do louvor e adoração. Não é o que a gente pode fazer 1, 2 vezes por semana. Nós estamos na reunião pública, nas casas, aqui também chama célula. Gente, pequeno grupo, como que eu e você podemos imaginar, se tem alimento diário, e a gente deveria estar fortalecendo nosso espírito com a palavra todos os dias, se a oração é diária, o pão nosso de cada dia, o louvor pode ser semanal? Gente, Deus não precisa de adoração. Ele não é carente, ele não tem problema de autoestima. Paulo pregando em Atenas, ele faz a seguinte declaração, Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de coisa alguma. Ele não precisa do nosso culto e adoração. Ele é completo, perfeito, absoluto, com ou sem adoração. E ele não vai se sentir menos Deus, se eu e você não der moral para ele. O que a adoração faz? Ela afeta muito mais a mim e a você do que ele. Na verdade não afeta ele, porque é o Deus imutável. Eu tenho uma facilidade de perceber padrões que se repetem, ou de coisas que quebram o padrão que se repete. Logo no início da igreja, hoje nós temos 5 cultos no domingo, a média de umas 8.000 pessoas participam das reuniões. Gente, eu não sei o nome nem dos líderes dos pequenos grupos da minha igreja, não tem como conhecer todo mundo. Mas teve a época que a gente batia o olho no culto, numa reunião menor, sabia quem veio, quem não veio, sabia o nome, quem sentava onde. Nessa época, a igreja começando, pequeno, eu comecei a perceber um padrão. Tinha um irmão que ele sempre entrava na igreja, no final da última canção do período do louvor e adoração. Ela estava terminando, acabando assim, que o povo já ia sentar com a gente, ia mudar, ele entrava. Eu comecei a reparar todo domingo, eu falei, gente, isso não é atraso, porque ele é pontual no atraso. Então não é atraso, isso é programado. Outra, a gente não tinha horário para terminar.
Hoje com esse monte de reunião a gente não pode atrasar culto, mas na época, às vezes ali depois de 1 hora de louvor e adoração, que já era longo, o líder de louvor olhava, vai subir, a gente dizia, vai embora minha filha, vamos mergulhar nesse rio, vamos aproveitar. Não tinha horário pré-definido, e ele sempre entra na última. Mas falei, vou perguntar, vou dar o benefício da dúvida antes de chegar com as conclusões. Eu tinha minhas suspeitas. Falei, meu irmão, me ajuda a entender algo que eu não quero te julgar sem ouvir da sua parte. Mas eu percebi que já faz um tempo você repete um padrão de comportamento. Você entra sempre no final da última canção. Não deu tempo, nem deu continuar. Ele falou, é isso mesmo que o senhor está pensando. Eu espero a hora que está terminando para entrar. Foi, e às vezes eu chego antes. Eu falei, qual o motivo? Ele falou, não tenho tempo para perder com a cantoria. Eu falei, por quê? Você não tem tempo para perder com a cantoria? Porque o que eu valorizo é a palavra de Deus. Aí, meu amigo, foi a mesma coisa que apertar o botão e ligou já o modo cínico, né, sarcástico. Eu falei, pois, se o irmão valoriza tanto a palavra de Deus, deveria saber que a mesma palavra de Deus diz no Salmo 22 que Deus habita no meio dos louvores. Deveria saber que a mesma palavra de Deus diz em Efésios 5, não só para não embriagar com vinho, com a dissolução, mas encher do Espírito. Como? O verso seguinte, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu falei, cantoria você chama suas músicas. O que você aprendeu quando criança, suas cantigas de roda. Falei, para Deus não é cantoria. Ele é digno, e você está dizendo que ele não é digno porque você não entendeu o propósito. E a hora que eu vi, eu já estava pisando e pisando. Teve algum momento, eu falei, Deus me ajuda a levantar o que sobrou. Mas sabe, as pessoas precisam entender que quando a gente faz... Gente, eu duvido ter alguém aqui pior do que eu para música. Eu sou daltônico, tem gente que é daltônico com cor, o meu é com a música. Você pode dar todos os tons, para mim é tudo igual. Tem gente que se perde só com o tom. Eu me perco com o tempo e o tom, gente. Então assim, é tudo... Se eu cantar é batalha espiritual. Não tem demônio que não sai de uma pessoa, porque não aguenta me ouvir cantar. Eu fico imaginando que Deus deve ter um filtro no ouvido dele, e que minha canção chega boa para ele. Mas mesmo não sendo o cara mais empolgado com a música, eu entendi a importância de adorar, não só cantando, declarando. Então a maior parte do tempo que meu carro está em movimento, louvor e adoração está lá. Às vezes quando tem gente no carro, por respeito eu não canto, sozinho eu me solto um pouco mais, como no banheiro. Eu posso estar, não, aqui na academia, posso estar no ginásio. E viajando não dá para eu treinar só num lugar, eu tenho que muitas vezes me adaptar. E gente, ninguém merece ficar ouvindo aquele tuxo-tuxo daquela música lá. Aí eu boto o meu fone de ouvido, que isola completamente o barulho do ambiente que eu não ouço. E aqui eu estou com louvor e adoração. Tem hora que eu estou no ginásio, na frente de estranho, gente. Eu vou lá para Nárnia, eu assusto os outros. Eu choro, eu levanto a mão, eu dou glória a Deus. Por quê? O louvor e a adoração não é mero protocolo. É uma inclinação, é um fortalecimento com o Espírito, aquele que veio empoderar a nova natureza, para que a gente ande e caminhe em vitória. Outro dia um amigo falou para mim, pastor, o senhor está pregando sobre o cuidado do corpo, mas não dá para ir para a academia não. As mulheres não se vestem direito. Ele falou, eu vou lá para pecar. Eu falei, irmão, eu vou lá, eu falo em línguas, eu oro, eu não enxergo elas. E nós dois temos a mesma carne. A pergunta é o que você anda fazendo com a sua. Porque se você mortificá-la e viver inclinado à nova natureza, você pode nem entrar em tentação, não é nem só vencer. Agora, de todas as disciplinas espirituais, para mim, a menos compreendida, e provavelmente por isso a menos praticada, se chama jejum. Se um crente falasse para você, depois de 20, 30 anos de crente, que em vez de orar diariamente, ele orou uma vez ou nenhuma na vida, você acharia que ele é um crente espiritual? Não. Se a gente falasse de alguém que leu uma vez na vida um capítulo da Bíblia, a gente ia dizer, é um crente espiritual? Possível. Já adorou a Deus uma vez o refrão, mas não a música toda. A gente mas se o cara nunca jejuou, está tudo bem. E o jejum, diferente dos outros, não tem nem que ser todo dia. Mas deveria ter regularidade. Agora, as pessoas não entendem o poder que o jejum tem para modificar a carne. Quando eu falo que as pessoas não jejuam, gente, eu sei o que eu estou falando. Principalmente quando a gente se dirige ao público brasileiro. Eu já fiz várias pesquisas nas nossas redes sociais. Mas assim, estou falando de quase 40 mil pessoas respondendo. É uma amostragem boa. Melhor do que a maioria das intenções de voto que você já viu em qualquer jornal. Em termos de estatística, de cobertura, Minha pergunta, quem já jejuou pelo menos uma vez na vida? Tinha lá o sim ou não?
Pelo menos uma, gente. Não era para achar os profissionais, nem os amadores. Assim, eu posso dizer que eu fiz uma vezinha. 60% nunca fez isso. 40% que fez, nós estamos falando do básico, pelo menos uma vez na vida. Ok, dá para chamar de iniciante. Aí a próxima pergunta para os 40%. Quem de vocês já fez isso mais de uma vez? Aí o número reduz. Os que reduzem, quem já fez 24 horas inteirinho, reduz mais. Quem fez mais de 24? E aí vai sobrando quase ninguém. Desse pouquinho que realmente jejua com frequência, regularidade, às vezes até jejuns prolongados, a maioria, predominantemente, é do meio pentecostal, carismático, neopentecostal, que predominantemente tem uma linguagem sobre jejum. Tem que sacrificar, tem que pagar o preço, ou seja, eles estão achando que é mérito. E quando você fala da graça, gente, se é pela fé que nós acessamos a graça, não tem nada a ver com mérito. Aí quem vê essa turma errando, fala contra o jejum, quando deveria falar contra a atitude. Porque tem gente fazendo errado. Jesus falou para os seus discípulos, não jejuem como fazem os hipócritas. Eles estavam fazendo do jeito errado, então não imita o jeito errado, mas não deixe de fazer o que é certo, porque alguém está fazendo errado. Aí as pessoas começaram agora a pregar contra o jejum, por causa daqueles que fazem do jeito errado. Quer dizer, já estava ruim, piorou. Mas o que nós precisamos entender é que o jejum, ele mortifica a natureza carnal, como nenhuma outra coisa. Só que associado às outras disciplinas, além de derrubar a velha, você tem uma inclinação para a nova natureza. É por isso que raramente você vai ver a Bíblia falar só de jejum sem oração. O jejum ele vai mudar seu centro gravitacional. O centro de gravidade da Terra puxa você para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima, buscar as coisas que são do alto, pensar na ação de cima. Quem começa a entrar nesse lugar, estou falando de recorrência. Outro dia um falou para mim, jejuei uma vez, não funcionou, nunca mais fiz. Falei, tem um amigo também que foi um dia no ginásio, não ficou fortão, nunca mais foi. Eu falei, estamos falando de disciplinas se repetem. Se alguém lê uma vez a Bíblia um dia na vida, orar uma vez também não vai ter resultado. Mas tudo aquilo que se soma produz resultado. Então o jejum tem que ser recorrente. Só que Jesus não determinou a recorrência, não determinou a duração, não determinou a periodicidade. Então a gente tem liberdade, a menos que o Espírito nos dirija, a escolher. Mas o que nós não podemos é não fazer. E se nós começarmos... Gente, eu não conheço ninguém que jejue com frequência ou regularidade, que não testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente sua importância. O coração fica blindado contra a ofensa. Sabe, você vai vendo todo mundo começa a quebrar aquela força gravitacional da Terra. E começa, eu fico imaginando sempre na minha cabeça uma cena parecida com a turma lá na Lua, em planetas de gravidade diferentes, né? A leveza, o desprendimento. E você, na verdade, ainda está sendo atraído para um outro plano. À medida que nós entendemos não só o que Jesus veio fazer e disponibilizar, mas como na prática nós podemos nos inclinar ao lado certo e permanentemente nos render à força, ação e obra do Espírito, nós vamos poder viver a realidade da obediência. Alguém me perguntou, pastor, o que significa o título do seu livro, O Caminho da Obediência? Eu falo, bom, primeiro nós vamos de Gênesis a Apocalipse, percorrendo toda a doutrina. Segundo, nós entendemos qual é o trilho prático que Deus colocou diante de nós. Eu falei, a ideia não foi só definir doutrina. Talvez poucos livros, como o que eu mencionei, o Voz de Muitas Águas, eu escrevi com um coração tão pastoral como eu fiz esse. Quais ferramentas práticas nós podemos colocar na mão do nosso povo, para que eles entendam e consigam acessar o que é esse caminhar em vitória. Isso está à minha e à sua disposição. Na verdade, à medida que nós entendemos os princípios, a gente chega a uma conclusão, só não vive quem não quer. Agora, na ignorância, nós não vamos entender, nós não vamos conseguir usufruir. Seja a ignorância do que Cristo fez, seja a ignorância de como acessar. Mas se passarmos a praticar, e eu repito, eu estou sendo simplista quando eu falo das disciplinas espirituais. Por quê? Tem coisa que você não precisa entender, é só fazer. Eu não preciso gastar horas explicando por que a disciplina espiritual é tão importante. Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou a semente. Ela germinou sem saber como. A semente não germina porque você entende de germinação. Ela germina se você planta. Você pode ter de um lado um engenheiro agrônomo, com todas as especializações possíveis de germinação, e uma semente que ele nunca planta. Do outro lado, um completo ignorante de germinação, estilo eu. Mas que planta? Quem vai ter resultado? O que conhece? Ou o que age? O que age. No plano espiritual, se a gente tiver só a simplicidade de praticar essas coisas,
a gente vai ver um crescimento extraordinário acelerado. E esse é o momento que eu lembrei quando eu disse que estava a pregar, eu não ia continuar por tanto tempo. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Meu Deus, se o Senhor não vivificar a palavra comunicada, pregada, ensinada, terá sido só uma aula teológica, e nós precisamos de mais do que isso. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz resplandecer a luz, a revelação da Tua palavra dentro de cada um de nós, não só aqui agora. Nós oramos principalmente pelo que vem a partir de agora. Que ao sairmos desse lugar, que nenhum de nós, ó Deus, apenas permita que isso volte a cair no esquecimento. Mas muito mais do que apenas digerir as informações recebidas. Nós oramos pela capacidade de fato compreendê-las, de receber Tua aplicação personalizada e de Te oferecer a devida resposta. Talvez alguns de nós aqui hoje precisamos começar por arrependimento da recorrência a áreas de inclinação à carne. Talvez precisamos de arrependimento pela omissão e a contínua negligência de inclinar-se ao Espírito de forma consistente, coerente, recorrente. Mas, Pai, o que iniciamos Te agradecendo é que o Senhor não nos trouxe aqui para nos colocar debaixo de culpa ou condenação. O Senhor não nos trouxe aqui para nos julgar ou condenar pelo passado, nem pelo presente, mas para nos dar a oportunidade de escrever um novo futuro, uma nova história. E nós queremos corresponder contigo. E oramos e clamamos por graça para isso. Abre os nossos olhos. Oramos como salmista, faze-nos compreender as maravilhas da Tua lei. O quão profundas são as boas novas do Evangelho. Quais são de fato os recursos que nos foram disponibilizados, mas também o caminho prático de resposta ao Senhor. Nós queremos ser um povo que se aproxima do Senhor dia após dia, em oração, leitura e meditação da palavra. Um coração devotado a Ti, que sabe o que é oração e adoração, o que é Te louvar, independente de ter ou não música, mas um coração que para admirar, contemplar Tua beleza, Tua grandeza, proclamar cada uma delas. Mas também queremos ser parte de uma geração que massacra intensa e intencionalmente a carne, à medida que combina isso com outras disciplinas espirituais. Senhor, nós queremos viver a bênção da obediência. Não apenas a bênção decorrente de obedecer, mas a bênção que em Cristo o Senhor nos deu de poder obedecer. A maior de todas as bênçãos. Aquela que gerará inúmeras outras bênçãos, por poder ser praticada a bênção da obediência. Estende a Tua mão. Toca a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui hoje. Não apenas com entendimento, mas com graça, com fortalecimento, para que possamos avançar em uma maturidade, crescimento espiritual. Escrever uma nova história, ó Deus, de vitória sobre a carne e o pecado. Nós suplicamos a Tua graça, o Teu favor, em nome de Jesus. Fale com Deus por um instante, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Vou pedir que os músicos possam ministrar um instante, mas que a princípio você não cante com eles. Enquanto eles estão fazendo isso, eu quero que você ore um pouquinho mais. Fale com Deus, deixe Deus falar o seu coração. A oração não precisa ser bonita, mas ela precisa ser sincera. E eu te encorajo, ore como se tudo a partir de hoje fosse depender desse tempo de oração. Colocando sua vida no altar de Deus, clamando por resposta prática a esse nível de entendimento. E depois de ter feito sua oração, então sim, a gente pode se unir a eles, não como protocolo de fim de culto, mas para que a gente se exponha um pouquinho àquele que habita no meio dos louvores. Vou fazer isso por um pouco mais. Quero ouvir Tua voz e compreender Tua vontade aqui. Quero viver
viver em tua palavra, meus pés firmes estão. Teus mandamentos guardem meu coração. Quero obedecer, quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Quero obedecer, quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o santo, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Obedecer, quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Quero obedecer, quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é Senhor, clamamos graça para viver nessa escola do Espírito dia após dia, de inclinação à nova natureza, de se permitir ser cheio, fortalecidos pela presença do Teu Espírito e andar nesse lugar de vitória. Porque apesar do pecado, a maldição e a morte ainda não terem sido extintas, nós podemos de fato andar em vitória. Não precisamos ser controlados pelo pecado, nem tampouco pela inevitabilidade da maldição. E queremos não apenas nos apropriar como se fosse um ato único de fé. Queremos entender uma resposta que se manifesta por meio da mesma fé dia após dia. Como está escrito, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É fé hoje, é fé amanhã, é fé depois de amanhã. Não só crendo no que o Senhor tem, mas andando nas obras da fé, agindo de acordo. É o nosso clamor e oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo. Olhe para cá um instante. Apesar da pressa em querer encerrar, eu sinto Deus de falar isso. Em janeiro de 2024, eu tomei a decisão de fazer uma loucura, não por criatividade, mas por obediência a Deus. Em junho de 23, estava fazendo a gravação para uma série que nós temos
no meu canal no YouTube chamado No Caminho da Palavra. A ideia é falar de Bíblia onde tudo aconteceu. Então nós vamos nas terras bíblicas e falamos do que aconteceu naquele lugar. E fizemos gravações já em outros momentos, Jordânia, Grécia, Israel muito, né? Mas esse evento em 2023, a gente tinha acabado de sair da Turquia, depois fizemos gravações no Egito e agora estávamos entrando em Israel pelo sul. Paramos em Berseba, não apenas porque faríamos gravações ali no deserto, mas queríamos conhecer uma casa de oração. Tivemos um tempo de oração, adoração com alguns irmãos em Cristo. Enquanto nós estávamos orando, eu não sei te explicar o que foi aquele momento de visitação. Eu lembro quando eu levantei do chão, cheguei a ficar com vergonha, tinha chorado tanto, era tanta água no chão. Eu fiquei até com vergonha, eu dei o jeito de conseguir papel, limpar aquilo. Mas enquanto estava naquele momento de quebrantamento, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito clara. Na época eu estava fazendo 2 jejuns prolongados por ano, um em janeiro, outro em julho, todo ano até então. Depois eu ia mudar um pouco e diminuir um pouco essa distância entre eles, mas até então era um por semestre. Então era junho, final de junho, já estava me preparando para começar o jejum de julho. E o Espírito Santo me falou assim: não o jejum de julho, mas o de janeiro de 24. Eu quero que você gaste a maior parte do tempo aqui em Israel. Porque eu não acho que Israel é um lugar mais crente ou santo que os outros. Levo gente para lá, gravo, amo ir. Mas o termo Terra Santa fala muito mais de promessas que ainda vão se cumprir do que o estado de hoje. O estado de hoje está lá em Apocalipse, a terra que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde crucificaram Nosso Senhor. Mas eu amo aquele lugar. E minha esposa, só o que a gente consegue viajar emocionalmente, geograficamente, né, do conhecimento bíblico. Minha esposa já vinha me pedindo há 5 anos e meio, para ser exato. Eu gostaria uma hora de ficar aqui um bom tempo, quase um mês. Mas não com a correria de gravação, não com a correria de caravana, para a gente aproveitar. Eu falei: amor, eu não tenho um mês vago na agenda, eu não sei quando isso vai acontecer. A uma hora nós podemos. Mas quando Deus falou: venha passar um mês em jejum, eu sabia que não era trabalho. Eu lembro que eu levantei do chão, olhei para ela, falei: você ainda está empolgada passar aquele mês em Israel? Ela falou: tô. Eu falei: agenda aí, janeiro de 2024. Só que eu vou estar jejuando, mas eu sento com você na hora da comida, nós, né, podemos ter esse momento. Ela ficou toda empolgada. A empolgação dela terminou no dia 7 de outubro, quando começou a guerra. Nós estávamos no Canadá, eu lembro, pregando. Ela olhou para mim e falou: você viu a guerra? Eu falei: vi. Ela falou: você ainda vai para Israel? Eu falei: por que eu não iria? Não foi Deus que falou? Ela falou: o país tem guerra. Eu falei: não foi Deus que falou, ele sabia da guerra. Ela falou: que eu me lembro, Deus falou só com você. Perdi a companheira. E de fato Deus tinha falado só comigo, eu não exigiria isso dela. Eu tive que lutar contra a minha razão. Você entendeu por quê? Porque no julho, que estava antes, né, logo naquele momento fresquinho, o Senhor falou: eu nem tinha voltado, tinha ficado por lá, cancelava tudo. Mas eu falei para Deus: eu não entendo, mas vou te obedecer. Passei aqui por Portugal um dia, não tínhamos voo direto. No dia seguinte eu voei de Lisboa para Tel Aviv. Primeiro que entrar no avião foi um parto. O que você está indo fazer lá? Vou orar. Mas estava em guerra, gente. Quem que vai orar no meio da guerra? Os caras não acreditavam em mim, ficaram 2 horas de investigação na minha vida, me liberaram. Entrar lá foi o desafio. O que você veio fazer aqui? Orar, lá para a salinha. Nunca tinham me parado, fui o último do aeroporto a ser liberado. Não vou gastar tempo nisso, mas tudo era muito doido. Só quando eu estou no voo daqui para lá, eu já estava 7 dias em jejum, só na água. O Espírito Santo falou comigo: quando chegar lá, durante 3 dias, você não sai do quarto, não fala com ninguém, não beba água. Para não dizer que nunca vi isso, tem um profeta na Bíblia que Deus mandou não comer nem beber no lugar, né? Não falar com ninguém pelo caminho, depois de cumprir. Mas foi coisa doida, gente. Mas sabe o que eu já aprendi? Deus está certo, Ele não precisa dar explicação. A gente tem que confiar e obedecer. Eu vou obedecer. Só que você imagina um imperativo trancado num quarto pequeno 3 dias. Ah, pastor, não tinha o que fazer? Tinha. Eu lia a Bíblia pelo menos umas 5 horas por dia, não estudava, porque eu ia ler a Bíblia toda naqueles 30 dias. É 40 capítulos por dia, você liquida a fatura. Mas eu tinha tempo, eu falei: não vou nem só ler. Eu lia, eu anotava, cruzava referências. Mas depois de umas 4, 5 horas, minha mente não aguentava mais. Ah, pastor, eu orava várias horas. Mas depois de ler a Bíblia várias horas, orava várias horas, ainda não tinha fechado o dia. O que mais eu fazia? Adorava. Podia ter me distraído 2, 3 horas com o exercício, mas sem beber água, eu falei: não posso nem ter sede.
E aí sobrava tempo a olhar para o teto, a pensar no que eu li, pensar no que eu orei. E aqueles 3 dias pareceram uma eternidade. Mas estava eu lá trancado. Quando terminou, dia seguinte, quando amanheceu, o Espírito Santo disse: eu quis te provar algumas coisas. Uma delas é que o descanso não sabota a produtividade, ele potencializa. Eu nunca tinha entrado num lugar de descanso de mente como aquele, nunca na minha vida. O jejum já dá uma turbinada na cabeça, que é a irrigação sanguínea que não vai para o aparelho digestório. Não é mais digestivo, é difícil para mim falar isso. Ele vai para a cabeça, você fica criativo. Por isso que os gregos antigos jejuavam para ter clareza mental. Isso é fisiológico, você tem. Mas com descanso, o jejum eu já estava em outro nível. Mas quando entra a revelação, foi o dia seguinte, quando amanheceu, minha mente abriu. E depois o Senhor me falou: não foi coincidência. Você entendeu a obediência como nunca entendeu antes. Só depois de me obedecer. Sabe, eu queria me dar um desespero. Eu queria que cada crente entendesse essas coisas. A gente ainda está caminhando para crescer nesse lugar. Mas para mim é como se Deus estivesse falando: se você não me obedecesse, eu também não te confidenciaria tanta coisa sobre obediência. Mas agora que eu entendi, estava tão desespero. Se fosse possível, abrir a cabeça de cada um, botava o livro aí, nem sei se fechava. Eu ia correr para o próximo. Mas se você entende que o assunto é importante, e se te convencer, não é levar, é ler. Ah, pastor, eu tenho uma fila. Bota ele na fila, mas em algum momento faça isso, né? E faça, se possível, mais de uma vez. Porque nós não precisamos só de conhecimento, nós precisamos de fé. E a fé vem por ouvir a palavra. Quanto mais nós nos expomos, mais o coração tem a capacidade de corresponder e acessar o sobrenatural. Então eu espero